Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui. Deixa eu me aproximar mais aqui da câmera, né? O vídeo de hoje eu vou fazer o relato, tá certo? Do parto, do meu parto normal pelo SUS. Tô amamentando aqui Louise. Eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes, mas tive que ficar parando. Aí quando eu voltava, não lembrava mais o que eu tinha falado, sabe? Mas agora vai, né? Eu vou tentar ser bem breve, porque Heloísa já está com 1 mês e 6 dias. Já está bem atrasado, né? Esse vídeo já era pra mim ter feito antes. Mas a realidade de vida de mãe é complicada, é corrida. Então só tive tempo de fazer agora. Preparei essa maquiagem aqui, improvisada. O cabelo tá assanhado, não teve como arrumar, mas vai ser assim mesmo. Ok. Pingo de choro. Entreguei ela para agora, terminou de mamar, entreguei ela para a mãe dar uma olhadinha e vou tentar ser bem breve, tá certo? Nesse vídeo. De primeiro já falo para vocês que... Ai, deixa eu me arrumar. Pronto. Aí se você é sensível para esse tipo de vídeo, não é legal você assistir, tá certo? Pode ser que você fique mais nervosa, não é isso? Só que também... Eu digo pra vocês que eu sou bem sensível, né, em assistir esse tipo de coisa. Minha prima Gabriela, ela sempre tava mandando pra mim os vídeos, né, de parto normal. E sempre tava falando como seria, né, me adiantando. E eu sempre ficava meio assim, não quero ver esse tipo de vídeo. Eu não pesquisava relato de parto. Eu não queria assistir, né, vídeos de parto, porque eu ficava com medo de ficar mais nervosa. Só que deveria ter assistido muitos e muitos vídeos, tá certo? Porque eu acho que eu estaria mais preparada na hora e não estaria tão nervosa como eu fiquei, né? Com tanto medo. Mas aí fica por sua conta, tá certo? Se você quer assistir ou não. Eu já vou adiantando que eu vou ser bem sincera pra vocês. Então eu vou falar realmente tudo que eu senti, tá certo? Vou ser o mais sincera possível, tá bom? Com vocês. Tô com a filhinha aqui, que a minha prima, sempre que ia dilatando mais, ela sempre ia avisando, mantendo a família toda informada. Então, ela tem os horários tudo certinho, ela mandou pra mim e eu tô aqui com a filhinha, tá certo? Pra ir passando pra vocês, porque se fosse por mim, eu acho que eu não teria lembrado de hora nenhuma, porque na hora a gente só pensa na dor. Mas pronto, vou começar agora, né, o vídeo. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Tava meu parto previsto para dia 28 de janeiro. Porém, uma semana antes, eu já tava sentindo dores. Não tava conseguindo mais dormir na posição, né, deitada normal. Quando a gente já vai se aproximando, já vai ficando difícil, né, porque a gente não encontra a posição certa. Toda posição que a gente vira para um lado, vira para o outro e tudo é desconfortável. Só que bem uma semana antes do dia 28, eu já comecei a sentir dores. Então, não conseguia, porque eu sentia bastante dor. Nessa parte assim da virilha, sabe, do osso, eu sentia incomodar, era como se ele estivesse repuxando. Então, eu não conseguia dormir deitada, porque tudo incomodava. Eu deitava do lado, aí o osso dessa parte aqui doía, se eu virava pro outro, doía também. Então, a única posição que eu encontrei, que eu achava mais confortável, é quando eu ficava sentada na cama, meio que sentada, com as costas para a parede, a perna elevada, como se fosse acocorada, sabe? Quase acocorada mesmo. Eu ficava na cama e com a perna meio que aberta. Então, era a melhor posição que eu encontrava para dormir. Então, uma semana antes era essa forma que eu dormia. Sem falar que a azia nos últimos meses de gestação foi piorando. E nas últimas semanas mesmo, gente, era azia o tempo todo, o tempo inteiro. E eu tomava remédio, não estava adiantando mais. O remédio eu sentia que não fazia mais efeito. Eu continuava com azia e eu não tomava café, não estava tomando refrigerante, estava evitando todos os tipos de alimento que causam mais azia, sabe? Até comida gordurosa também eu não comia. E mesmo assim a azia era intensa, muito intensa a azia. Então nas últimas semanas eu sofri bastante para dormir, porque era a azia que atacava à noite, que não era brincadeira, e a posição para dormir. Mas é isso, uma semana antes foi isso que eu senti. Quando foi na segunda-feira, segunda para terça mais ou menos, já ficou assim insuportável as dores. Eu não digo insuportável, porque ainda insuportável era as que estavam para mim. Mas assim, era uma dor surreal já que eu estava sentindo.
Eu, quando era adolescente, eu sofria muito com cólica mesmo. Mas, assim, ao ponto de desmaiar na escola e minha mãe ter que me levar para emergência, de dores de cólica que eu sentia. Então, eu sentia muita cólica, então eu sei muito bem o que é dor de cólica. E eu sou muito resistente a dores de cólica por causa disso, sabe? A minha adolescência todinha eu sofri de cólica. Mas eu digo pra vocês que era bem pior. Essas dores que eu tava sentindo da segunda pra terça era bem pior do que dores de cólica. Porque era no osso mesmo que eu sentia ele repuxar mais do que a semana anterior que ele tava passando. E também eu sentia bastante cólica, que era muito forte. Mas foi isso que eu senti, né, da segunda pra terça. Aí já eu não conseguia mais dormir. Nem acocorada, nem de jeito nenhum eu tava conseguindo dormir. Então eu já tava, tipo, só dando cochiladinhas, sabe? Mas dormir mesmo eu não tava conseguindo mais. E também, esses 2 dias, eu não tava sentindo mais Heloísa mexer. Eu senti, assim, umas leves pontadinhas de vez em quando, sabe? Mas eu não senti ela mexer como ela mexia antes, né? Ela mexia bastante, eu não tava sentindo mais ela mexer. Então eu comecei a ficar preocupada. Mas na quarta-feira eu tinha uma consulta com a enfermeira no postinho aqui do meu bairro. Então eu fui de manhã cedo na quarta, me arrumei e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, ela tava com suspeita de Covid. Então ela não ia atender, não ia ter consulta naquele dia, que ela teria ido fazer o teste do Covid, né? Pra saber se estava ou não. Mas eu informei que eu não estava sentindo a bebê mexer, que eu estava sentindo muitas dores. Então a menina ligou para ela, avisou, né? Ela entrou em contato comigo e pediu para me encaminhar para um médico, para um hospital, para poder verificar o batimento do bebê também, né? Para saber se estava tudo certo. Então assim eu fiz. Quando eu e Lucimara chegamos em casa, eu troquei de roupa e a gente desceu lá para o hospital, sabe? Misael e Gabriela veio buscar a gente e levou lá para o hospital. E quando eu cheguei lá, na quarta-feira de manhã, a médica fez o toque e ela viu que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Então, ela também ouviu o coração do bebê, falou que estava tudo certo, o coraçãozinho estava batendo tudo certo com o Luíse. E então ela me mandou para casa, porque 2 centímetros ainda era pouco para ser internada. Então, vim para casa. Eu acredito que por não estar sentindo ela mexer tanto nesses dias, acho que porque o espaço estava ficando pouco. Ela nasceu bem grandinha também, né, com 50 centímetros. Então, acho que foi esse o motivo. Mas se você não sentir seu bebê mexer, gente, por favor, não esperem. Corram pro hospital, tá certo? Porque tanto pode não ser nada, como também, né, precise ter um atendimento médico. Então, encaminhe diretamente para um hospital, tá certo? No meu caso, graças a Deus, não era nada, tava tudo certo. Então, pronto, voltei para casa. Na quarta-feira também não dormi de jeito nenhum, porque também não consegui dormir, que era muita dor que eu tava sentindo. Quando foi na quinta-feira, da quinta pra sexta, meia-noite, sabe? Já entrando pra sexta-feira, meia-noite e pouca. Eu comecei a sentir bastante dores. Era muita dor que eu sentia, gente. Muita dor mesmo. E eram dores, assim, próximas, sabe? Eu tava contando, eu tava verificando no celular, sempre que dava contração, eu ia olhando. E dava de 7 em 7 minutos. As contrações estavam de 7 em 7 minutos. De começo eu não me preocupei porque eu achei que poderia ser as contrações de treinamento, sabe? Que iria demorar ainda, né? Então eu tentei me manter calma, mas não consegui ficar deitada. Essa casa foi pouco pra mim andar. Lucimara, a mãe, todo mundo dormindo. Eu não quis acordar ninguém, né? Porque não ia acordar porque eu nem sabia se era ou não ainda. Então eu só fiquei andando no meio da casa, andava pra lá, pra cá, rodava a mesa, gente, a noite todinha rodando a mesa. E quando eu vinha a contração, eu só colocava a mão assim na parede, botava a mão nas costas e tentava segurar aquela dor que eu tava sentindo. Aí Lucimara até gravou uma hora que eu tava com a mão na parede, assim, se eu achar, se ela tiver ainda, eu boto aqui pra vocês verem como é que eu ficava a minha situação. Mas foi isso, eu fiquei de meia-noite e pouca até 5 horas da manhã, eu acho. Não, quando foi umas 4 e pouca, eu já acordei, não aguentei. Acordei logo minha irmã, acordei minha mãe, falei que eu tava sentindo, que tava muito próximo às contrações. Aí já mandamos mensagem também, sabe, pra Gabriela, pra falar pra ela, avisou pra ela, né, que eu tava sentindo contração, que tava próxima. Eu tô até procurando aqui uma dica pra vocês, pra verificar as contrações, sabe?
que eu ia mandando de um WhatsApp que eu tenho, eu ia mandando para o WhatsApp também, que é meu, sabe? Eu ia mandando. Agora. Antes eu tava olhando só no celular, sabe? Tava de 7 minutos. Aí depois eu senti que tava muito mais próxima. Eu não tava nem conseguindo contar direito. Estavam mais fortes. Então, ao invés de 2h55, eu coloquei agora. 3h01 eu coloquei agora. Aí 3h04 coloquei agora. 3h09. Então, eu senti que tava bem mais próximas, sabe? As contrações. Mas é uma excelente dica, tá certo? Você vai mandando pra alguém que tá lhe ajudando, sabe? Ou se você tiver 2 números também, eu já deixava o agora, quando parava a contração, né? Eu já escrevia agora, já ficava meio que salvo, eu só agora. Aí quando vinha a contração, eu mandava, sabe? Só apertava, porque nem para escrever dá pra você escrever nada. Na hora que a dor, você só sofre. E foi muito bom, porque quando eu cheguei no hospital, eu sabia de quanto tempo eu tava sentindo as contrações, tá certo? Então, facilitou, né? Pra mim poder falar pra médica. Mas é isso. Então, 5 horas, mais ou menos, minha prima chegou aqui em casa. Eu já tava quase toda pronta. Já tinha separado todos os documentos, já tava separado. E a gente foi embora pro hospital. Então, 5 e pouca, a gente... Quase 6 horas, sabe? A gente chegou lá no hospital. Ficamos um tempinho só na recepção. Aí deu entrada lá e logo depois a gente desceu pra sala, que é tipo uma sala pré-parto, sabe? Que você fica aguardando lá até a dilatação evoluir pra você ir pra sala de parto mesmo. Então, 6 horas eu desci pra lá sozinha, que minha prima não pôde entrar, então eu fiquei lá. Mas não demorou muito, graças a Deus, que eu tava bastante nervosa, muito nervosa em ficar lá sozinha. Então, em torno de 1 hora, mais ou menos, minha prima desceu, o anjo que tava lá, deixou minha prima descer. Aí ela ficou lá comigo na sala, que, gente, foi um alívio. Quando eu vi ela entrando na sala, meu Deus, graças a Deus. Pronto, então, 7h40, quando fez o toque, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Gente, tava muito lenta, porque na quarta-feira eu tava com 2 centímetros. E na sexta-feira, com todas aquelas dores, as contrações bem próximas, de 7h40 eu ainda estava com 4 centímetros de dilatação. Aí, meio-dia, eu já tinha evoluído um pouquinho mais, eu estava de 5 para 6 centímetros de dilatação, mas ainda estava sentindo bastante dor. Quando foi de 4 horas da tarde, eu já estava de 6 a 7 centímetros de dilatação. Mas eu acredito que em torno de 2 horas, mais ou menos, 1 e pouca, 2 horas, as enfermeiras chegaram lá com a bola. Aquelas bolas que as mulheres ficam, né? Vocês podem ver no vídeo de meu parto normal, certo? Acho que 2 vídeos anteriores aí vocês vão ver que tem imagens da bola. Gente, aquela bola eu tinha outra, sabe? Por isso que eu digo que deveria ter assistido muito relato de parto, deveria ter assistido muito vídeo sobre o parto, porque eu tinha outra imagem totalmente diferente. Minha prima já falou que não era legal aquela bola. Mas eu mesmo assim achava, não, na bola, aí vai dilatar bem rápido, né? Se eu for ter bem rápido ela e pronto. Não, minha gente. Olha, quando a gente tá naquela bola, tá sentada, que vem a contração, não é legal não, viu? Não é legal. Porque pra você se segurar ali, minha gente, você se manter naquela posição com aquela contração vindo, uma dor tão forte, toda vez que vinha a contração, aí meu erro, eu me levantava, tá aí no vídeo também, eu me encostava, tipo, no ferro que tinha assim na cama, me agachava pra frente e segurava aquela dor, sabe? E eu acho que foi o meu erro, porque eu acho que isso não ajudou, sabe? A que dilatasse mais rápido, eu acho que, na verdade, atrapalhou. Eu não tava me ajudando. Toda vez eu ficava com muito medo quando vinha a contração. Eu me fechava todinha, me segurava, sabe? Aquela dor. E eu acho que era pra... Toda vez que vinha a contração, acho que era pra mim, sabe? Deixar meu corpo reagir pra ver se o negócio andava, né? Mas não. Então, em torno de 1 e pouca, 2 horas, elas levaram essa bola. Eu tive a sorte enorme das enfermeiras que estavam de plantão, eram maravilhosas. Uma que é Eline, meu Deus, maravilhosa. Ela me ajudou demais. E outra enfermeira também que estava lá acompanhando, que estava lá com ela, que também ao todo o tempo que era que fazia o toque. Gente, que pessoa abençoada, sabe? Tive a sorte incrível de todas as pessoas que estavam de plantão, eram todas as pessoas maravilhosas.
da pessoa da limpeza que entrava, sabe, lá na sala, pra pessoa da recepção também, para as enfermeiras, médico, todo mundo maravilhoso, maravilhoso, a equipe que estava de plantão. Eu tive muita sorte. Então ele chegava lá na sala, sabe, e dizia, vai tomar banho. Gente, eu não tava aguentando mais ouvir de banho, mas eu tomei tanto banho. Eu vou falar pra vocês que aliviava muito, muito, se vocês tiverem a sorte, sabe. Eu tava do SUS, né, eu tive o parto pelo SUS, e o banheiro do pré-parto lá, sabe, tinha um banheiro, tinha um chuveiro quente. Então, eu ficava lá, gente, deixava a água bem quente caindo nas minhas costas, dava um alívio muito bom, sabe? Dava um alívio bom, mas quando vinha a contração era ruim do mesmo jeito, só que aliviava bastante. Então, ela sempre estava mandando eu tomar banho e me ajudou lá na bola. Ela, Gabi, ficou do meu lado me ajudando, colocaram música para me escutar, para ver se eu me acalmava mais, sabe? E foi incrível a sorte que eu tive com a equipe que estava lá de plantão. Então, quando foi de 6 horas, né, eu tava com 7 centímetros. Não, de 4 horas, né, eu tava de 6 para 7. Aí, quando foi de 6 horas, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Só que isso tudo tava demorando bastante, né? Porque eu tava de meia-noite até, ver 6 horas, de meia-noite até 6 horas da noite, né? Sentindo contração, tava bem próxima a elas e a dilatação tava muito lenta. Então, eu sei que minha prima escutou, acho que não foi, eu não sei se foi elas que falaram pra minha prima ou se foi, parece que elas que comentaram uma com as duas, né, as duas enfermeiras que estavam lá, parece que comentaram que se não tivesse progresso alguma coisa, ia ter que transferir, alguma coisa meio que assim, sabe? Aí, eu sei que minha prima chegou pra mim, Gabi, aí ela fez assim, olha, Luciara, se não progredir, bora fazer esforço para você progredir, porque se não progredir, vai ter que te transferir. E eu não vou poder ir junto. Gente, quando ela disse isso, foi uma motivação para mim. Motivação maior não teve. Eu sentei naquela bola, porque, eu vou falar para vocês a dor que eu sentia. Eu até perguntei à médica quando ela entrou lá, né, a enfermeira, eu disse assim, gente, eu tô sentindo uma dor que parece que meus ossos estão quebrando. Ela, normal. Se tá a dor pra mim, que eu achei que eu ia ficar, nunca mais nem andar, porque a dor nas costas tá demais. Ela, normal. Eu, sério? Chega, eu fiquei passada, eu fiquei. Mas a dor, vou tentar explicar aqui com o meu corpo pra vocês a dor que eu sentia. Gente, era uma dor, tipo assim, ó, repuxando dessa parte aqui, ó, do osso. Era uma dor aqui que vinha, tipo, abrindo, sabe? Abrindo o osso. E outra dor aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, sabe? Porque a roupa nem tá cabendo mais. Outra dor que era nessa parte da virilha, que era também, tipo, como se tivesse abrindo esse osso aqui, sabe? Então, era essa a dor que eu sentia. Era como se realmente estivesse quebrando meus ossos, porque eu sentia cada osso do meu corpo se abrindo, gente. E isso é muito doloroso. Você não tem noção, se você nunca teve um parto normal. É muito difícil. Então, eu sentindo essa dor o dia inteiro, então eu já estava exausta. Então, quando eu vinha a contração, que o meu osso parecia que estava partindo, eu só queria segurar aquela dor. Mas depois que eu escutei aquilo que minha prima falou, gente, olha, eu sentei naquela bola, ela segurou nas minhas costas, eu comecei a pular. Vinha a contração e eu ia, sabe, deixava, só pulando naquela bola, e mexia para um lado, mexia para o outro. E eu confesso pra vocês que foi que ajudou muito, viu? Porque essa hora que elas falaram, isso que minha prima me avisou que foi 6 horas, tá certo? Quando foi 7h50, eu estava com 9 centímetros de dilatação, graças a Deus. Então, veio em torno de 2 horas, eu evolui mais do que eu tinha evoluído o dia inteiro, sabe? Porque realmente, sabe? Quando elas iam lá, as enfermeiras sempre falavam, a Eline falava, você tem que se ajudar, vai pra bola, vai tomar banho, fica caminhando, vai andando, sabe? Você tem que andar, se ajuda. E realmente é a coisa mais verdadeira do mundo. Quando a gente tá em trabalho de parto, a gente tem que nos ajudar, sabe? Tem que andar, tem que, se tiver a oportunidade de dar aquela bola também, fica naquela bola, sabe? Pulando. Vinha a dor, vai, pula, que quanto melhor, sabe, você tiver o bebê, vai ser melhor pra você, cada um vai passar mais rápido. Aí eu senti, né, quando
quando Gabi olhou, ela viu que tava com sangramento, né? Já tava com um sangramento assim, não era muito não, sabe? Era bem pouquinho. Mas pronto, aquilo deu uma felicidade, um alívio, porque eu disse, pronto, é agora. Eu vou parar de sentir dor. É agora. Aí Gabi também ficou tão feliz, ela, meu Deus, pronto. Aí quando a gente, ela falou que a gente já podia tudo se organizar, sabe, pra descer pra sala de parto. Deu um alívio muito grande, porque eu já tava com muito medo nessa hora. Quando deu assim umas 7 horas, né, que tava com 7 centímetros de dilatação, a dor era insuportável. A dor era surreal, sabe? E teve uma hora que deu uma dor, gente, deu uma contração tão forte que eu já tava desistindo de tudo. Gente, eu falei só pra Gabriela, eu olhei pra Gabi. Eu até não ia falar essa parte pra vocês, tá certo? Pra não amedrontar. Já tinha pulado até para os 9 centímetros, né? Mas eu acho importante falar, porque quando eu contei pra minha prima, eu senti isso também. Eu falei isso também. Ela disse, então se você não tiver a oportunidade, né, de ter um acompanhante, você pode sentir isso também, se desesperar. Mas eu digo pra você, é normal. Quando chegou os 7 centímetros, que a contração tava tão forte, tão forte. Tem uma hora que eu olhei pra Gabi, eu só lembro que eu falei assim, Gabi, eu vou morrer. Mas não é assim, viu, gente? Agora eu tô rindo, tô achando graça. Mas na hora não é assim não, viu? Você fica desesperada. Então, só saber dizer, eu vou morrer, Gabi, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Gabi, chama as enfermeiras, Gabi, vai chamar elas, Gabi, eu vou morrer. Gente, que vergonha, né? Pensando nisso agora, mas a sorte que Gabriela também teve um parto normal, sabe? Então, ela sabia tudo que eu tava sentindo, minha gente. Então, ela me apoiou bastante, sabe? E ela ficou do meu lado, ela fez assim, eu também falei isso pra Misael. Eu também falei isso, vai morrer não vai morrer não, daqui a pouco vai ver. Que quando... Ela falou até assim, agora tá perto. Agora tá perto. Quando eu falei isso é porque já tava perto de Arthur nascer. Minha gente, que situação, viu? E realmente tava perto, porque depois, né? Depois que foi o 7, que eu fiquei naquela bola, rapidinho chegou por 9, pronto. Agora eu vou voltando, né? Aí a gente foi, se organizou tudo e desceu de 7h50, a gente desceu pra sala de parto. Aí foi, chamou, né, aquelas cadeiras de roda e tudo. Aí quando eu desci pra sala de parto, que eu deitei lá, gente, as dores já tava surreal. Só que toda vez que vinha a dor, eu sentia que eu não tinha mais força, sabe? Eu sentia que eu não tinha força nenhuma mais. E uma coisa que eu não contei pra vocês também, eu planejava sempre, até antes de eu engravidar, sabe? Eu sempre pensava assim, que um dia que eu tivesse grávida, eu queria ter o parto totalmente humanizado. Eu não queria ter nenhum procedimento que fosse, tipo, injeção, remédio, eu não queria ter, tipo, nenhuma ajuda, sabe? De remédio nenhum, de medicação nenhuma, eu queria que meu corpo deixasse, sabe? Queria ser totalmente natural meu parto. Mas, gente, na hora, só Deus sabe mesmo, viu? Porque quando você começa a sentir as dores, quando você começa a sentir as contrações, você fica assim num momento que você só quer que nasça, entendeu? Você só quer que nasça. Então, chegou até um momento que eu já tava implorando por cesárea. Só que, logicamente, não tinha mais como, porque a dilatação já tinha, né, já estava praticamente pronto para ela nascer. E não tinha como ser cesárea, né? Mas eu tava implorando cesárea. Sem falar que eu ficava o tempo todo pedindo remédio para passar a dor. O tempo todo, me dá aquele remédio que passa a dor. Aquela injeção, por favor, que passa a dor. Eu ficava o tempo todo pedindo, porque eu já tava sem aguentar realmente as dores, as contrações, que eram muito próximas. Mas não tinha o que fazer, né? Quando começou a parte da expulsão, né, que eu tinha que fazer a força para empurrar, eu sentia realmente que eu não tinha mais força. Eu acredito que também, acho que 2 motivos, sabe? Eu acredito que por ter passado tanto tempo em trabalho de parto, já estava se completando, acredito que 20 horas, quase 20 horas que eu estava sentindo dores, então eu já estava me sentindo bem fraca. Os dias anteriores eu não tinha dormido também, né? Eu não estava conseguindo dormir. Então, isso já deixa o nosso corpo bem cansado. Tinha passado o dia inteiro sentindo dor, né? Sentindo as contrações fortes.
Então, acredito que isso também me deixou bem cansada, eu não tava com força, me deixou sem força. E também por outro motivo, que eu acredito que eu nunca fui tão clara aqui, nunca falei aqui em vídeo pra vocês, foi que eu já tive a perda, né, de um bebê. Então, quando eu passei por essa perda, eu senti contrações, tava sentindo muitas contrações, tive que ir pro hospital também, né, e um dia, quem sabe, eu posso contar mais essa história pra vocês, né, mas por eu ter passado por essa perda, né, eu acho que eu na verdade, quando foi chegando no último mês de gestação, sabe, que foi se aproximando assim, que eu vi que estava perto da hora de eu ir pro hospital ter ela, um medo ia me consumindo, assim, gente, um medo ia me apavorando, que eu tinha muito medo de ir pro hospital, de sentir aquelas dores, sabe, e de quando terminar tudo, eu não poder, não conseguir, tipo, voltar pra ela, sabe, voltar pra casa com ela. Então, isso me deixou muito apavorada. E quando foi no dia, eu pensava muito isso. Eu ficava o tempo todo pensando, sabe? Eu nem lembro se eu falei isso assim pra Gabi, se eu fiquei falando isso pra Gabi. Mas assim, eu tinha muito medo, muito medo. No dia eu tava com muito medo mesmo de acontecer isso. E querendo ou não, me enfraqueceu também, sabe? Então, quando chegou lá, que eu vi que tava na hora que eu sentei que eu deitei naquela mesa e que tinha, tinha lá nessa parte da sala de parto, que quando eu cheguei lá eu só consegui ficar com isso na minha cabeça. E lá no finalzinho assim, onde trocava o bebê na sala, tinha tipo uma maca alta que tinha com os dois negocinhos assim. Eu não tenho certeza se ela era, sabe? Maca de fazer coletagem. Mas quando eu entrei, eu lembrei que da vez, né, eu deitei nessa maca que era tipo alta com dois pés assim, sabe? E quando eu olhei assim, ela tava lá no final da sala, pronto, aquilo tomou conta de uma forma que eu não tinha mais força nenhuma. E eu falei pra elas, né, eu lembro que eu falei assim, eu quero injeção, por favor, me dá injeção para ter força, que eu não tenho força, eu não vou ter força. E então acho que elas viram, né, com certeza, são estudadas para isso, notaram que eu realmente não tinha força, porque elas o tempo todo, gente, que equipe incrível, se vocês querem, quem quer ter, né, um parto normal, mas realmente humanizado, tivesse a sorte de passar por uma equipe que eu passei, vocês pegariam a sorte grande, porque elas realmente queriam fazer todo o processo mais natural, sabe? Eu percebi isso, que era como eu queria, só que na hora a realidade foi outra, né? Então elas aplicaram, que realmente eu senti que as dores vinham mais fortes, sabe? Que a medicação começou, sabe? Eu senti que eu realmente tinha mais, a dor vinha mais forte. E eu fazia força, gente, mas era uma dor. Eu poderia até tentar descrever aqui pra vocês a dor, mas é uma dor assim indescritível a dor que você sente. É como se realmente seus ossos estivessem todos se quebrando. E uma dor, tipo uma dor que desce, sabe, da sua barriga, vai descendo assim, vai passando, é uma dor que só na hora mesmo, pra você saber. Na hora, por favor, não se desesperem. Eu tava muito desesperada. Mas é a dor que a gente sente e que toda mulher sente, né? Vai ter que sentir na hora de ter. Que é uma dor normal. A gente pode achar que tá tudo acabando, que a gente não vai aguentar, que vai morrer. Mas é a dor, né? Que toda mulher sente, pelo menos todas que eu perguntei depois que eu tive, né? Que eu fui falar sobre a dor, todas falaram que realmente a dor é insuportável, sabe? Então, não se desesperem na hora, porque vai passar, sabe? Vai passar. Outra coisa que eu não queria, que eu via muitos relatos, sabe? Muitos relatos mesmo de pessoas, assim no Instagram. Há pessoas reclamando de que quando foi na hora de ter, que a médica subiu, sabe, na barriga para fazer força. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome certinho para poder falar para vocês. Achei, gente. É a manobra de Christeller. Eu não sei se é assim,
Mas eu não sei se vocês sabem qual é. Sabem que é aquela técnica de expulsamento, que a médica sobe em cima, sabe? A enfermeira sobe na sua barriga e ela vai... Não acredito que isso a enfermeira não possa fazer. Acredito que é só com a médica mesmo, sabe? Então eu via que muitos relatos as pessoas se sentiam como se tivesse sofrido uma agressão obstétrica, né? Tinha sofrido esse tipo de agressão por ter passado por isso. Eu entendo que realmente muitas pessoas não precisavam dessa manobra, pode ter sofrido isso, sabe? Então eu tinha muito medo de acontecer isso comigo. Só que na hora, gente, na hora é só Deus, sabe? Deus e os médicos mesmo. Quando foi na hora, quando eu senti mesmo com a injeção, eu fazia força e parece que não adiantava, sabe? E quando minha prima, ela viu a cabecinha de Louise já, sabe? Que já tava coroando, a médica falou também, só que a partir do momento, a bolsa estourou, foi a médica, tá certo que ela estourou a bolsa, ela não rompeu só. Então lá, já na hora de ter a médica estourou a bolsa, acredito que isso seja normal. Minha mãe disse que é normal eles ficarem olhando na hora que é um acompanhamento. Mas o tempo todo eu vi ela olhando assim pro relógio, sabe? Ela ficava olhando pro relógio e isso me desesperou de uma forma. É normal isso, porque elas têm que ter o acompanhamento da hora. Só que pra mim, sabe? No meu pensamento, na hora que tava passando o tempo, não tinha mais tempo, que tava passando a hora e que não ia ter mais tempo, sabe? Que a bebê tava sem respirar dentro de mim, só vinha isso na minha cabeça, gente, bateu um desespero, que nem com aquela injeção, que nem com a medicação que me deram eu tinha força a mais. Eu botava tanta força, mas eu não tinha força, e eu só pensava assim, que eu não ia conseguir, né? Porque eu tava fazendo tanta força e não chegava, não nascia. Então, eu sei que eu olhei pra ela, por favor, sobe na minha barriga. Sobe na minha barriga, eu não tô conseguindo, eu não vou aguentar. Sobe, me ajuda, porque eu já sabia desse tipo de procedimento. Só que eu conhecia ele como uma parte, assim, de uma violência, né? Porque ela é uma técnica um pouco mais agressiva, que não é todo mundo que vai precisar, logicamente. Mas que na hora só me veio na cabeça, só me veio disso, sabe, de pedir isso. Era algo que eu não queria dizer nenhum, mas na hora só vinha na minha cabeça que ela tinha que fazer isso, que a médica tinha que me ajudar, que ela tinha que subir na minha barriga, que ela tinha que empurrar. Na minha cabeça só vinha isso, que era a única coisa, sabe, que eu acho que foi a única coisa que eu conseguia pensar na hora. Então, foi passando o tempo, ela fez a força. E realmente, gente, foi quando começou que eu senti que ia dar certo, sabe? Porque elas falaram, tá saindo, agora vai. Ela o tempo todo falando, eu vou ter que segurar, tá certo? Vai parar agora, eu vou ter que segurar, que é pra não poder voltar. Eu, não, tá certo. Eu não tava ligando mais pra nada, sabe? Eu só queria que Luiz nascesse, só isso que eu queria. Então, ela segurou e quando veio outra contração, eu empurrei com toda a força que eu tinha, que não era muita no momento. E ela também empurrou a médica e foi aí quando 9h05 da noite, Luiz veio ao mundo. Já nasceu chorando. Gente, me deu um alívio quando eu peguei, sabe, ela no braço. Porque ela, assim que nasceu, né, eles limparam assim o excesso só. Tiraram a roupa que tava assim, que vocês vão ver no vídeo anterior também. Colocaram ela no meu peito. E foi o melhor, sem sombra de dúvida. O melhor momento da minha vida inteira. Foi esse momento que colocaram ela no meu peito. E quando eu olhei, gente, ela tava chupando o dedinho, vocês acreditam? Nasceu chupando o dedinho. E depois limparam, aí depois foi cortar o cordão, sabe? Eu até perguntei se ia doer, se ia machucar ela. Não dói nada, vai nem sentir. Aí cortaram o cordão. Mesmo assim, sabe, eu tinha meio que aquele medo. Eu precisei levar ponto. E continuando, o vídeo tinha parado aqui de gravar, eu só percebi depois. Bom, é isso. Luiz nasceu de 9h05 da noite. Nasceu dia 28 de janeiro com 3,470 kg e medindo 50 centímetros. Bem grandinha. Veio com muita saúde, graças a Deus, pro mundo. Depois que terminou lá,
a gente já saiu, a gente foi encaminhada para o quarto. E assim que saiu do quarto, que saiu da sala de parto, sabe, que entrou no corredor assim pro quarto, minha mãe já estava lá esperando. E cada momento que passava era um alívio a mais, sabe, pro meu coração. Porque da primeira vez que eu fui internada, eu sempre tive essa lembrança, sabe, na cabeça de quando a gente foi pro quarto, eu e mãe, e tinha até outra pessoa lá no quarto, né? Aí, que também tinha passado pela mesma situação, a moto, tinha passado pela mesma situação que eu. Então a gente foi pro quarto e depois de tanta dor, né, que eu tinha passado naquele momento, fui pro quarto sozinha com minha mãe e, e aquele momento sempre marcou muito, sabe, na minha cabeça. Então, no momento que a gente saiu da sala de parto, que entrou pro corredor, que eu vi minha mãe lá, que tava minha prima do meu lado, tava minha prima do meu lado, tava Luiz no meu colo, na cadeira que eu tava, e minha mãe lá esperando a gente foi um alívio, sabe, a cada momento era um alívio assim pro meu coração, que eu olhei pra Luiz, olhei pra minha mãe, então, naquele momento era como se fosse uma conquista, sabe, e realmente era uma conquista pra mim, porque finalmente, né, eu tinha passado por tudo aquilo e agora finalmente eu tava com minha bebê nos braços, né? E toda aquela dor, tudo, gente, olha, uma dor que a gente sente pra ter o bebê, uma dor que a gente sente no parto, sabe? Que é uma dor assim surreal mesmo, que não tem palavras que descrevam a dor que você sente. Mas também eu digo uma coisa, quando a bebê nasce, minha gente, só alegria, porque você não sente mais nada. Lógico assim, se você precisou levar pontos, aí você vai ficar você vai precisar ter um cuidado maior, sabe? Você vai ter que seguir repouso porque querendo ou não, né, você se esforçou muito, seu corpo vai ter que voltar ao lugar, você vai estar de resguardo, então querendo ou não, você vai ter que seguir repouso certinho. Mas assim, você já vai estar boa, sabe? Depois que você tem um bebê, você já vai estar boa. Então é uma vantagem muito grande do trabalho do parto normal. É que quando você sofre muito, mas também quando a bebê nasce, você já tá boa. E no cesáreo não, né? Você não vai sofrer para ter, que vai retirar, né? Mas também depois você vai ficar um mês todo sofrendo, sabe? Com aquela cirurgia. Então, era isso que eu tinha medo do cesáreo, era ficar sofrendo o mês todinho com aquela cirurgia, com aquele corte, com aqueles pontos todos, sabe? Que é uma coisa bem mais delicada, sabe? A recuperação do parto cesáreo. Então, a vantagem do normal é esse, que você sofre muito, mas você sofre mesmo. Mas também, depois você vai estar boa para cuidar do seu bebê, sabe? É lógico que você vai precisar de ajuda, não tem como, mas você já vai estar boa, sabe? Você vai poder fazer parte, você vai poder levantar, você vai poder pegar no colo sem medo, sabe? E fazer tudo mais, sabe? Você vai ter que ter alguns cuidados, mas não é como se fosse cesáreo. Então, por isso que eu sempre quis, sabe, ter parto normal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês deixem aqui no comentário que eu respondo, tá certo? No vídeo do pós-parto, eu respondo a dúvida de vocês. Mas é isso. Eu tô muito feliz, muito realizada agora, minha gente, que eu tô com minha bebezinha nos braços. Como eu falei pra vocês, ela tá com com 1 mês e 6 dias, tá certo? Foi muito sofrido mesmo, muito sofrido por ter ela. Mas eu acredito, como eu falei pra vocês, que grande parte disso se deve tanto pra ter sido um trabalho de parto muito longo, que durou 21 horas, por eu ter passado já a semana sem dormir, praticamente nada de noite, sabe? Só dando cochilos. Então, meu corpo já estava exausto. E também, acho que o principal foi o meu medo, sabe? O meu medo por ter sofrido já uma perda. O medo na hora tomou conta de mim, então não ficou fácil, sabe? Eu não tinha forças eu tinha mais medo do que fosse, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então, acredito que por isso atrapalhou bastante. Mas que vai dar tudo certo. Um de vocês tá certo. Quem tá assistindo aqui, que tá gravidinha e tá assistindo
esse vídeo aqui para se preparar. Eu desejo um ótimo parto para vocês, um parto abençoado. Não se preocupem que toda a dor que vocês vão sentir na hora, depois é gratificante quando vocês pegam o bebê de vocês no braço, tá certo? Não tem nada no mundo que pague esse momento de você pegar seu bebezinho no braço e você saber que você conseguiu, não é isso? Então eu desejo pra vocês um ótimo parto, pra quem tá assistindo. Quem não, né, tá assistindo, querendo recordar o momento, querendo lembrar aí do momento que o bebê de vocês. Comentem aqui, tá certo? Tá só relembrando o momento. Ou quem tem curiosidade também de saber como é o parto normal, não é isso? Vou ficando por aqui, faço outro vídeo, tá certo? Pra contar pra vocês pós-parto, aí vocês deixem perguntas, tá certo? Que eu respondo. Já deixem um like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, tá certo? Que vai contribuir bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!